Você já percebeu como a mente adora criar histórias sobre coisas que ainda não aconteceram? Você acorda e a mente já começa a visualizar o futuro. E se o trânsito estiver congestionado? E se eu chegar tarde no trabalho? E se o chefe me chamar para me criticar? E se for criticado na frente dos outros? E se fulano fizer fofoca ao meu respeito? E se eu for mandado embora do trabalho? E se isso acontecer, aquilo acontecer? Muitos filmes, mas um gênero que prevalece, o do drama, ou da tragédia, ou da catástrofe. É como se estivéssemos vivendo sempre numa pré-estreia de eventos que provavelmente, em sua grande maioria, não acontecerão. Se você olha para a sua história de vida, você observará que grande parte de todas as tragédias que você viveu mentalmente não aconteceram nunca e nem acontecerão. Mas tudo isso deixa um efeito no corpo, deixa um desgaste, tudo isso mobiliza diferentes elementos, diferentes aspectos do seu corpo, adrenalina no sangue, resposta de estresse, e isso tudo ao longo do tempo vai criando uma série de problemas para a sua saúde e vai desgastando você emocionalmente, o que torna a vida mais difícil de ser gerenciada, mais difícil de ser vivida. Então podemos entender essa ansiedade como sendo um simulador de catástrofes disfarçado de prudência. Mas será que é possível prever o futuro? Será que é possível a gente se preparar para algo que nós não sabemos o que vai ser? Vamos falar disso neste vídeo. Eu sou André Zenúncio, psicólogo, professor de yoga e meditação, fundador do Instituto Isvara, criador da Confraria da Mente, e nesse canal falamos da mente, das emoções, do seu gerenciamento e da sua transcendência. A mente é verdadeiramente uma ferramenta extraordinária. Ela nos permite prever, calcular, imaginar, avaliar, e graças a ela é que nós, como espécie, fomos capazes não apenas de sobreviver, como também de dominar todo o planeta. Mas o que era para ser uma ferramenta de cuidado, de proteção, pode se transformar em uma ferramenta de tortura quando ela funciona no modo descontrolado. Uma coisa é você calcular mentalmente alguns cenários possíveis para algum evento próximo, outra coisa é vivermos o dia inteiro mergulhados em uma projeção de filmes catastróficos, onde o tempo inteiro estamos sendo ameaçados. Então, aquela capacidade de prever se transforma em uma capacidade de imaginar cenários horríveis e o corpo não sabe se o pensamento que está ocorrendo se refere à realidade ou a algo imaginário. Para o corpo, todo pensamento é causa de sensações, causa de mudança bioquímica, causa de organização ou desorganização hormonal, então o corpo sofre a consequência. E nesse processo da gente imaginar, a gente começa a confundir conceitualmente a ideia de prever com a ideia de calcular, controlar, prever o futuro. Na medida que começamos a associar antecipar e sobreviver, não conseguimos parar mais e então esse mecanismo é tomado pela necessidade de sobrevivência e é aí que nós entramos em uma espiral de ansiedade que nos esgota. Vivemos em um estado de alerta crônico, tentando prever o imprevisível e ficamos pensando como se pensar fosse uma forma eficiente de controlar o futuro. Mas e se for exatamente o contrário? Se a causa da ansiedade for precisamente esse comportamento de tentar prever o futuro? Porque a cada vez que você tenta prever o futuro, você está dizendo o futuro é perigoso, precisa ser previsto. E isso gera ansiedade. Esse pensar obsessivo, essa tentativa descontrolada de prever o futuro, se baseia numa crença errônea. A crença diz que nós podemos controlar o resultado de nossas ações. E se nós podemos controlar o resultado de nossas ações, faz todo sentido a gente pensar tudo que for possível para controlar o futuro. Mas não é possível controlar o resultado de nossas ações. Por quê? Porque quando nós fazemos uma ação, essa ação não é feita no vácuo. Ela é feita num ambiente, no mundo, numa situação, num contexto onde muitos fatores intervêm. Então eu posso fazer uma ação esperando um resultado A, mas no meio do caminho há tanta interferência que o resultado é B, C, D ou Z. Qualquer coisa pode ser o resultado de uma ação.
Eu pego o carro para ir no supermercado fazer compra e posso bater o carro, posso furar o pneu do carro, posso fazer compras, encontrar com uma pessoa maravilhosa, casar, ter filhos e ir para a Jamaica de férias. Qualquer coisa pode acontecer a partir de uma ação. Quando esse entendimento se torna claro, a mente continua tentando prever as coisas porque essa é a função dela. Em uma certa medida, é perfeitamente saudável. Mas a expectativa, ou se você preferir, o desespero, diminui de tamanho. Uma vez que você entende que não há como prever o futuro, que não há como prever o resultado das suas ações, você foca no presente. Eu não sei o que vai acontecer daqui a algum tempo, mas eu sei que se eu me dedicar agora, focar minha atenção no presente, fizer o que está diante de mim, com cuidado, com atenção, com uma intenção positiva, com determinação, as chances do resultado ser favorável são grandes. Não são 100%, mas aumenta significativamente. Então, toda a energia que eu perdia tentando prever o imprevisível se transforma em energia que me permite construir o futuro que eu escolho. Você já deve ter ouvido aquela frase de que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E é exatamente essa passagem de alucinar o futuro, tentar prever o que vai acontecer. Vamos usar essa energia, colocar mãos à obra e começar a fazer as ações necessárias para que o que nós queremos tenha boas chances de vir a acontecer. Essa mudança transforma a energia que queimávamos, que perdíamos com a emoção de ansiedade em uma energia produtiva, saudável, criadora, capaz de construir a vida que desejamos. Uma vez que você entende que sua mente não é um adivinho capaz de prever o futuro, mas uma ferramenta que faz estudos probabilísticos em relação ao futuro, sua vida melhora significativamente. Você passa a entender o que a mente está dizendo, como existem grandes probabilidades disso acontecer, existem probabilidades menores dessa outra coisa acontecer. Que é diferente de cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Dessa maneira, ao invés de gastar energia, você foca no presente e age de maneira eficiente e se desgasta muito menos porque, ao invés de estar vivendo uma tragédia constante, você está tranquilamente observando o funcionamento de seu secretário, da sua secretária mental, fazendo previsões e falando de probabilidades. Quando se vir possuído por essa ansiedade em relação ao futuro, volte para o presente. Volte para o presente. Preste atenção ao que está acontecendo no momento. Preste atenção às imagens que chegam até seus olhos, aos sons que chegam até seus ouvidos. Sinta o contato dos pés com o chão. Mexa o corpo. Tensione, relaxe. Observe as sensações. Conecte-se com o que está acontecendo agora e veja. Você está dando conta do presente. Sempre deu e agora também você está dando conta do presente. E dar conta do presente, focar no presente é crucial para você ter sucesso nas mais diferentes áreas da sua vida e que fique claro que eu não estou falando contra o planejamento. Se isso soar assim, não é o que estou querendo dizer, tá? Planejar em relação ao futuro é uma atividade inteligente que nos ajuda a agir com mais eficiência. Planejar o futuro a partir da mente nos oferecer um estudo probabilístico do que pode acontecer é inteligência. Se confundir crendo que você será capaz de controlar todos os eventos do futuro, aí já é alucinação. A serenidade nasce no reconhecimento de que nós não temos controle sobre o futuro, mas temos controle sobre o que fazemos agora e na certeza de que sempre, todos daremos conta do presente. Em síntese, podemos dizer que planejar é humano, exigir garantias ou certezas é alucinação, e que, quando conseguimos resgatar o presente que estava sequestrado pelo futuro, a calma, a tranquilidade e a lucidez podem voltar a reinar. Espero que tenha gostado desse vídeo. Peço a gentileza de deixar seu like e compartilhá-lo com outras pessoas que sofrem de ansiedade ou que desejam entender melhor como a mente funciona e como podemos gerenciar as emoções. No próximo vídeo da série abordaremos um outro aspecto do tema central da ansiedade.